A nossa aula de hoje vai ser abordada com o tema da avaliação, que é o início especificamente da fase de expropriação de bens. A avaliação ela tem uma importância muito grande dentro da execução porque é o pontapé inicial. Eu preciso definir, delimitar o valor do bem para ver se ele atende à execução como um todo e a partir daí então começar os atos expropriatórios propriamente dito. A avaliação ela encontra-se prevista nos artigos 870 a 875 do nosso ordenamento processual civil e tem como conceito que é o ato preparatório da fase de expropriação, pois é a partir da mesma que são fixados os limites para a alienação judicial do bem, assim como dos demais atos previstos em lei para a solução prática da execução. A avaliação, na realidade, ela é de suma importância porque é a partir dela que nós temos como realizar a chamada arrematação, a oferta do bem para a compra pública. Assim, a avaliação é o meio que se tem de se atribuir, através de pessoas indicadas por lei, para que esse valor ele venha a servir de parâmetro, para os lances, para as ofertas e até para que o bem ele não venha a ser vendido ou alienado, melhor dizendo, por um valor que não esteja condizente com aquilo que seja a sua realidade e venha a trazer prejuízos não apenas para o exequente, mas também para o próprio executado, e essa não é a finalidade, não é o objetivo da lei. As formas de alienação existentes no nosso ordenamento jurídico, a primeira é por oficial de justiça. Essa regra ela encontra-se no caput do artigo 870 do CPC, até porque o oficial de justiça ele é o primeiro a ter o contato com o bem e dependendo do que foi penhorado, ele possui a aptidão de entregar ao judiciário aquilo que ele necessita, que é o valor exato, o valor correto do bem, não necessitando às vezes da utilização de um expert, porque a utilização de perícia, os senhores sabem que geralmente ela pode trazer gastos desnecessários e às vezes a própria execução não comporta. Então, o CPC estabelece que a avaliação do bem penhorado inicialmente deverá ser feita pelo oficial de justiça, pois como já anteriormente falei, é ele que tem o primeiro contato com o bem, sendo que nesse caso a avaliação a ser realizada, ou a avaliação realizada, ela consistirá de uma vistoria uma vistoria que vai integrar um laudo por ele elaborado e que será anexado ao auto de penhora ou auto da penhora. A avaliação realizada por um expert, que é o chamado avaliador, ela consta lá do parágrafo único do mencionado artigo 870, que diz, olha, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Eu gostaria de destacar aqui um dado importante, e é uma posição que, se os senhores pesquisarem, vão encontrar na própria doutrina
como entendimento majoritário. Eu entendo que a, a avaliação pelo oficial de justiça é uma exceção, né? Ou seja, então o caput do artigo ele deveria primeiro estipular a avaliação pelo perito. E se não comportar a execução ou dependendo do bem penhorado, que essa avaliação viesse a ser realizada pelo senhor oficial de justiça, até por uma questão do princípio do justo e da própria segurança jurídica. Porque, na realidade, quando as partes discordam quanto ao valor apresentado pelo senhor oficial de justiça, já existe um requerimento para que um expert venha e realize essa perícia. Então seria muito mais prático que o pontapé inicial da avaliação fosse feito justamente por quem entende ou detém os conhecimentos necessários para que isso seja realizado. Mas nem sempre isso é possível em razão do próprio bem e da execução não comportar, porque a avaliação nesses casos, através de de pessoas com conhecimentos técnicos, ela é onerosa e esse custo vai sair da própria execução. O termo de vistoria e o laudo é muito importante para a execução ou para a própria avaliação, porque são documentos que deverão ser emitidos por aquele que vier a fazer justamente a avaliação, ou seja, oficial de justiça ou seu perito. Que dentre outras coisas, que eles, né, que estiverem avaliando bem, nesses documentos precisam indicar com precisão quais são os bens que eles estão avaliando e quais são as características dos mesmos e também o estado em que se encontram no momento da avaliação. O valor desses bens, né, de forma precisa. Vocês encontram essas regrinhas lá nos incisos 1 e 2 do artigo 872. A dispensa da avaliação ou dispensa de avaliação também é possível. O artigo 871, incisos 1 a 4 do CPC, ele enumera os casos em que a avaliação ela será dispensada. Até porque, na grande maioria dos casos, como aqueles relacionados no artigo 2 e 3 do dispositivo legal em tela, existem mecanismos oficiais para a definição exata do valor do bem. Enquanto que lá no inciso 4, o preço do bem é definido por pesquisas oficiais. Então nós temos aí o caso de preços para veículos automotores, carros, lanchas ou jet ski, algo nesse sentido, né? Então você sabe que existem tabelas oficiais que são seguidas. Basta você olhar uma dessas tabelas que você vai ter o preço de mercado do dia. O que vai definir um preço um pouquinho melhor, um pouquinho pior, é realmente o estado da coisa. Já aquele bem que tem preço e definido em bolsa, por exemplo, de valores, mercadoria ou ações definidas em bolsa de valores, o preço é oficial da negociação do dia. Então, uma própria certidão daquele órgão oficial já define o preço, eu não preciso de uma avaliação apurada por um expert.